Era evidente que ele vinculava a projeção de raiva à eliminação de dor ou aquisição de prazer. Quando lhe perguntei o que significava para ele ficar com raiva, porque ele se permitia tamanha intensidade a propósito da situação, meu diretor executivo explicou por entre os dentes semicerrados. Se você está com raiva, torna-se mais forte e quando é forte pode fazer as coisas acontecerem, pode inverter qualquer situação. Ele considerava a emoção de raiva como um recurso para sair da experiência de dor e ingressar no prazer de sentir que assumir o controle. Pensei na pergunta seguinte: por que meu amigo reagia à situação sem quase nenhuma emoção? E disse a ele: você não parece transtornado pelo que aconteceu. Não se sente irritado? O meu ex-diretor executivo acrescentou. Isso não o deixou furioso? Meu amigo respondeu simplesmente: não vale a pena se transtornar por causa disso. Quando ele falou, compreendi que em vários anos de conhecimento, nunca ouvira transtornado por coisa alguma. Perguntei o que significa para ele ficar aborrecido e meu amigo respondeu: se você fica transtornado, então perde o controle. Interessante, pensei. O que acontece se você perde o controle? Ele respondeu claramente: então o outro vence. Eu não poderia pedir um contraste maior. Uma pessoa vinculava o prazer de assumir o controle a ficar com raiva, enquanto a outra vinculava a dor de perder o controle à mesma emoção. Era evidente que o comportamento dos dois refletia suas convicções. Comecei a examinar meus próprios sentimentos. Em que eu acreditava a respeito? Durante anos, acreditara que poderia lidar com qualquer coisa se ficasse com raiva, mas também acredito que não precisava sentir raiva para conseguir isso. Posso ser igualmente eficiente num estado de auge de felicidade. Em consequência, não evito a raiva, mas também não a procuro, já que posso ter acesso à minha força sem me tornar furioso. O que realmente me interessou foi a diferença nas palavras que todos usamos para descrever aquela experiência. Eu usar a palavra irritou e perturbou. Meu diretor executivo usar as palavras furioso e raiva. E meu amigo dissera que sentia um pouco aborrecido com a situação. Não dava para acreditar. Aborrecido? Virei-me para ele e disse: isso é tudo que sente? Ficou apenas um pouco aborrecido? Deve sentir raiva ou ficar transtornado em alguma ocasião. Não, é preciso muita coisa para isso acontecer e quase nunca ocorre. Lembra da situação em que o Serviço da Receita Federal tirou $250 do seu dinheiro e o erro era deles? Não levou 2 anos e meio para recuperar o dinheiro? Isso não o deixou bastante furioso? Meu diretor executivo interveio. Não o deixou enfurecido? Não me deixou tão transtornado assim. Talvez eu tenha ficado apenas um pouco desgostoso. Desgostoso? Achei que era a palavra mais estúpida que eu já ouvira. Nunca teria usado uma palavra assim para descrever a minha intensidade emocional. Como aquele executivo rico e bem-sucedido podia usar uma palavra como desgostoso e manter a cara mais limpa do mundo? A resposta é que não mantinha a cara limpa. Parecia quase gostar de falar sobre coisas que teriam me levado à loucura. Comecei a especular. Se eu usasse essa palavra para descrever minhas emoções, como passaria a me sentir? Eu me descobriria sorrindo nos momentos em que antes ficava estressado? Quem sabe? Talvez isso justifique uma análise interior. Durante dias continuei intrigado pela ideia de usar os padrões de linguagem de meu amigo e verificar quais seriam as consequências para minha intensidade emocional.
o que poderia acontecer se, ao me sentir furioso, virasse para alguém e dissesse: "Isso realmente me desgosta?" Só de pensar a respeito, eu desatava de rir. Era ridículo demais. Por diversão, resolvi experimentar. Tive a oportunidade de usar depois de um longo voo noturno quando cheguei ao hotel, porque um dos meus assessores esquecera de confirmar a reserva. Tive o privilégio de ficar parado na recepção por 15 ou 20 minutos além do necessário, fisicamente exausto, no limiar emocional. O recepcionista parecia se arrastar. Foi bater meu nome no computador com um ritmo que deixaria uma lesma impaciente. Senti um pouco de raiva aflorando dentro de mim. Por isso, disse ao recepcionista: "Sei que a culpa não é sua, mas neste momento estou exausto e preciso chegar ao meu quarto depressa, pois se ficar mais tempo esperando aqui, receio que me tornarei um pouco desgostoso." O recepcionista fitou-me com uma expressão um tanto perplexa e depois se desmanchou num sorriso. Retribuí ao sorriso, meu padrão fora rompido. O vulcão emocional que vinha aumentando dentro de mim esfriou no mesmo instante. E duas coisas ocorreram em seguida. Passei a gostar de ficar ali com o recepcionista por alguns momentos e ele acelerou o seu trabalho. A aplicação de um novo rótulo às minhas sensações teria sido suficiente para romper meu padrão e mudar de fato a experiência? Poderia mesmo ser tão fácil assim? Que conceito!